do Distrito Federal e dos territórios. Seção 1, Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, o processo de aprovação da Lei Orgânica do Distrito Federal é igual ao procedimento para aprovação da Lei Orgânica dos municípios, com a diferença de que a aprovação da Lei Orgânica do Distrito Federal se dá pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e a aprovação de Lei Orgânica de município se dá pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Qual é a duração do mandato dos deputados estaduais? 4 anos. Quais são as regras que devem ser observadas para a eleição de governador e vice-governador? São as regras aplicáveis à eleição do presidente da República. Eleição em 2 turnos. O primeiro é no primeiro domingo de outubro. O segundo turno é no último domingo de outubro. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. E o que dispõe o artigo 27? Dispõe sobre regras aplicáveis aos deputados estaduais, que têm equiparação com os deputados distritais. Quais são as regras mais importantes lá do artigo 27, aplicáveis aos deputados estaduais, que serão aplicadas aos deputados distritais e à Câmara Legislativa? Primeiro, é a duração do mandato, que é de 4 anos. Segundo, o número de deputados distritais. O número é sempre o triplo dos deputados distritais lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Só que tem um limite de 36. Caso em Brasília, na Câmara dos Deputados, haja 12 deputados federais, representantes da população distrital, isso corresponderá a 36 deputados distritais na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só que, acima disso, você vai somando de 1 em 1, como eu expliquei durante a leitura do artigo 27, quando tratamos dos estados. Outra regra importante é com relação ao limite do subsídio dos deputados distritais, que fica limitado no máximo a 75% do estabelecido para os deputados ocupantes de cadeira na Câmara dos Deputados que compõem o Congresso Nacional. Aqui estamos tratando do Distrito Federal, comunidade federativa, equiparado aos estados. E mais uma regra importante para revisar do artigo 27 é que essa lei orgânica do Distrito Federal, ela deve trazer uma previsão de iniciativa popular para o processo legislativo estadual, aqui no caso distrital. Seguindo, parágrafo 4º, lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, preste atenção que apesar do Distrito Federal ser uma unidade federativa equivalente aos estados, a natureza da lei que irá dispor sobre polícia, por exemplo, é uma lei federal e não lei estadual como ocorre nos estados. Seção 2, dos territórios. A lei disporá sobre a organização administrativa judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Capítulo 4
é o capítulo que trata dos municípios. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. E, por fim, parágrafo 3º. Nos territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Ocorre que hoje não temos territórios federais ativos, instituídos, mas se houver, você precisa guardar esta regra, que territórios federais com mais de 100 mil habitantes, ou seja, a partir de 100.001, exige governador e também órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membro do Ministério Público, defensor público federal e também haverá uma Câmara Territorial.